Realmente 2026 não tá para brincadeira, mas o meu objetivo aqui não é fazer mais um vídeo sobre a Venezuela, mas falar de um contexto um pouco maior, que seria a doutrina Trump, ou seja, uma extensão da velha doutrina Monroe. E o que significa isso e quais são as implicações para a macroeconomia? Porque ela praticamente fica extinta sem você entender a geopolítica, né? E é sobre isso que a gente quer falar no capítulo de hoje. Então, antes de mais nada, já é importante a gente ver que após essa intervenção dos Estados Unidos, né, com a captura do Maduro, etc., o que todo mundo está falando nesse exato momento, as coisas estão andando em toque de caixa. Você já tem movimentos acontecendo em outros lugares. Então, você tem aqui, nesse exato momento que eu estou gravando, né, no final de domingo, você já vê relatórios dizendo que já existe transporte militar dos Estados Unidos chegando em massa no Reino Unido, e as pessoas ainda não entenderam por quê. E, ao mesmo tempo, esse meme circulou bastante, né, na internet, voltando àquele assunto da Groenlândia, onde o Trump já acabou de reafirmar que é importante, sim, existe um interesse específico na Groenlândia, porque é vital justamente pela localização geográfica, todos os minerais, etc., e o acesso ao Ártico, ou seja, existem vários e várias vertentes que estão acontecendo ao mesmo tempo, muito além da própria Venezuela. Então, fazer análises macroeconômicas agora só vendo o gráfico, olhando o DXY, que a gente gosta de fazer bastante, ver a força do dólar, o sistema euro-dólar, etc., já não basta mais, porque isso vai movimentar os mercados de forma cada vez mais setorizada e muito mais intensa, dependendo ali do setor, né? Muitas pessoas já correndo atrás de cobre ou fizeram trades na prata. O que vai acontecer com ouro, com outros tipos de minerais que são especificamente importantes, justamente baseado nos próximos gastos fiscais que vão acontecer a partir de agora, não somente dos Estados Unidos, mas da China, da própria Europa, porque cada um está se voltando para si mesmo, né? Que é literalmente o statecraft. O que eu tenho de vantagem? O que eu posso fazer agora para não depender dos meus antigos parceiros, porque a globalização da forma que nós conhecemos, ela simplesmente acabou. E aí você vê, o Trump falou isso agora há pouco, novamente, né, reiterando como a importância da Groenlândia, etc. Já falou também algumas vezes em relação ao Canadá, aqueles memes do Canadá se tornando o 51º estado americano, mas lembrando, não mate o mensageiro, isso aqui não significa que eu concorde com isso, mas é a realidade que nós temos agora. Talvez depois desse tipo de evento, a gente começa a levar um pouco mais a sério, né? Apesar dele falar de várias maneiras específicas, né? Muitas vezes usando memes, etc. Você vê a Casa Branca fazendo memes para tudo quanto é lado, coisa que foi copiada por governos do mundo inteiro, inclusive o próprio Brasil, né? O que é bastante interessante. Você precisa às vezes a gente não compra o valor de face do que ele está falando, mas ele acaba se concretizando de alguma forma que a gente não espera. E isso provavelmente vai ser um dos maiores temas em 2026. É a concretização do que em princípio seria um completo absurdo, mas ele precisa fazer parte da sua análise. Mas antes da gente entrar em detalhes sobre esse assunto, se você gosta desse tipo de conteúdo e você quer principalmente entender como que essa nova era, né, do que a gente chama de statecraft, do fourth turning, que é a parte onde as instituições não funcionam mais da forma que elas funcionavam antes, com como investir no caos, a gente tem aqui o nosso Substack com vídeos como esse, gratuitos, de segundas às sextas-feiras, e também a nossa Universidade Omnimacro, onde você pode ver aqui vídeos exclusivos todos os finais de semana, explicando, né, como que o dólar realmente funciona, diferente do petrodólar, que todo mundo fala ali, que é um dos grandes mitos que nós temos, né? A gente explica isso de forma clara, como isso não existe, e também o portfólio Omnimacro pode servir de referência para os seus investimentos também, onde a gente publica os nossos resultados, etc. E vamos fazer também uma Masterclass agora, essa semana, no dia 8 de janeiro, às 20 horas, horário de Brasília, para falar justamente desse contexto, como que os 4 paradigmas que hoje permeiam os Estados Unidos na parte econômica, mas que agora, principalmente com a doutrina Trump, né, entre aspas, digamos assim, vai fazer com que isso possa ser mais aquecido ainda. Então, só para você ter ideia, o conteúdo que eu já estava preparando para a Masterclass,
agora vai ficar mais completo ainda, justamente pelos últimos acontecimentos, porque tem tudo a ver com o que a gente vai conversar, né? Vai ser um evento ao vivo, bem bacana, você pode fazer perguntas depois, etc., uma coisa bem intimista, será aqui totalmente gratuito aqui no Substack. Então todos os links na descrição abaixo para você poder se inscrever. Então, hoje eu queria compartilhar esse tweet aqui, um semi-artigo, né, de um PhD chamado James Thorne, que ele falou justamente dessa doutrina Trump e como que a Venezuela se encaixa nesse contexto, né? Eu queria compartilhar aqui alguns dos principais pontos que ele transmitiu. Então, um dos pontos que ele traz, primeiramente, fica difícil você não voltar a falar sobre o bloco BRICS, né, que sempre criou uma série de narrativas durante 2025, nos últimos anos, inclusive, falando, né, como que, na verdade, nós estamos diante do novo Império Romano. Nós temos ali a decadência completa do Império Americano, né, que está ali nos seus últimos suspiros, né, com a morte iminente do dólar. E esse movimento demonstra que talvez as coisas não sejam tão rápidas quanto nós imaginamos, né? E na verdade ele fala aqui no artigo que, ao contrário do que dizem Wall Street, o dólar não está morrendo, mas a doutrina Trump está, na verdade, reestruturando as bases da hegemonia da moeda americana. Então você vê todos esses movimentos geopolíticos ao mesmo tempo, onde você vê ali o uso das stablecoins com a Genius Act para poder justamente contrabalancear e contra-atacar, né, talvez da forma mais agressiva possível, né? A melhor defesa é o ataque, é exatamente o estilo que a administração vem fazendo. E aí você tem o papel central da Venezuela nesse aspecto, justamente porque Washington utiliza, segundo o artigo, né, o controle sobre as reservas de petróleo e ouro da Venezuela para poder reintegrar o país ao sistema financeiro do dólar e distancie a Venezuela para servir de base, né, para moedas rivais como o renminbi ou mesmo o rublo russo. Então seria que uma nova era do petrodólar, segundo ele. Só que a grande questão para quem entende, né, quem acompanha esse canal há mais tempo, sabe que na verdade petrodólar é só um termo, é simplesmente o próprio euro-dólar, uma moeda que é intermediária, usada pela maioria dos países, mas principalmente ela é alavancada, né? A dívida já foi contraída por todos esses países em dólares, fazendo com que a desalavancagem quebre qualquer um das entidades que tentem fazê-lo. Então isso acaba sendo uma arma, talvez seja a maior arma, tão importante quanto a força bélica dos Estados Unidos, que fez ali com que expansões em outros países ali, como o Panamá, por exemplo, que usa dólares, né, o mesmo Equador também, que usa o dólar americano, estejam se mantendo até hoje. Não que isso seja bom ou ruim, é simplesmente como as coisas acabam funcionando. E isso cria um revés para esse movimento do BRICS, né, porque você tem ali meio que um golpe na desdolarização, porque a Venezuela é extremamente importante nesse tipo de eixo para poder ter alguma chance de fazer alguma coisa, mas com certeza não vai ser fácil da forma que a gente imagina. E aqui você vê também no artigo ele falando de como que a integração do Bitcoin ela foi abraçada para tentar neutralizar uma possível um possível ataque ao sistema do dólar, justamente pelo fato do Bitcoin não competir como moeda, mas sim como um ativo. Então, abraçar a tecnologia acabou transformando como um ativo macro, muito mais, né, como uma reserva de valor, do que de fato uma moeda de transação. E mesmo que você queira usar, talvez você possa fazer isso com o aval ali dos Estados Unidos. Eu estou falando do pensamento que está por trás, que eu já tenho certeza que os comentários aqui vão ser bem interessantes, né, e vão ser radicalmente contra, né, independente de você gostar ou não gostar. O objetivo aqui é a gente tentar ver o pensamento que está por trás e como que isso acaba influenciando nos investimentos. Então, a grande questão aqui é que, principalmente diante do contexto que nós temos hoje, né, quando você pensa só na parte macroeconômica, você tem um pouco de uma liquidez interbancária que começa a apresentar problemas, fora dos Estados Unidos, principalmente, né, que exige, que depende da saúde dos bonds americanos,
do supply, né, do fornecimento deles, né, da oferta deles no mercado para garantir o mercado interbancário, o crédito interbancário ao redor do mundo, e isso cria essa vantagem para os Estados Unidos no sentido de que a escassez de colateral, a escassez de liquidez, chama novamente um pouco do dólar como o porto seguro, né, tanto bonds quanto os dólares, por mais que o sistema fora dos Estados Unidos queira que seja diferente. Isso aumenta mais ainda as garras. E a administração sabe disso. Então é mais uma forma de você usar geopolítica e essa parte também macroeconômica para poder aumentar mais ainda as suas garras em relação a isso, né? Como se fosse o petrodólar 2.0. Mas na verdade é uma questão muito além do petróleo, né? Você não precisaria de nada disso para manter ali a hegemonia do dólar só pelo petróleo da Venezuela ou coisa que o vale, porque isso já é denominado em dólares, o ouro é denominado em dólares, absolutamente tudo acaba se transformando num derivativo de dólares. Aqui você simplesmente tem um contra-ataque focado na parte dos setores mais importantes para os Estados Unidos, e o dólar ele entra com mais uma arma ali de sobrevivência, né? Ou pelo menos de hegemonia. O próprio Brent Johnson falou uma vez sobre um dos livros que, se não me engano, chama A Tempestade Antes da Tempestade, falando que como a gente traça hoje os pontos, os paralelos do Império Americano, que estaria morrendo da mesma forma que o Império Romano estaria fazendo isso, mas que antes do real colapso, ele demorou centenas de anos, né, para poder fazer isso, porque ele teve um ressurgimento com muito mais poder antes disso acontecer. Então, uma das coisas interessantes para a gente avaliar, né? Talvez esse tipo de paralelo faça com que o dólar seja muito mais duradouro, ou esse tipo de sistema seja muito mais soberano e resiliente do que muitos acabam imaginando.